2 dias para pensar novas maneiras de se fazer justiça. E o TRF da Primeira Região esteve lá no Expojude, o Congresso de Inovação, Tecnologia e Direito ocorrido em Brasília. TRF1 entende que a administração pública não pode exigir de servidor comprovantes de pagamento para fins de reembolso. Pedido de ruralista para incluir no cálculo de aposentadoria por tempo de serviço trabalhado desde os 12 anos de idade é aceita pela Primeira Câmara Regional Previdenciária de Juiz de Fora. O Inteiro Teor traz os temas de destaque da Justiça Federal da Primeira Região. Fique com a gente! Inovação, tecnologia, uma justiça mais empreendedora que acompanha os dias de hoje. Esse é o objetivo dos debates do Expojude, que reuniu representantes do universo jurídico nos dias 12 e 13 de junho, em Brasília. Integrantes do TRF da Primeira Região apresentaram as inovações do tribunal. Foram mais de 30 horas de palestras e cerca de 20 espaços de interação no maior evento destinado ao tema Judiciário Exponencial, o Expojude, Congresso de Inovação, Tecnologia e Direito para o Ecossistema de Justiça. E o TRF da Primeira Região participou disso tudo. Judiciário Exponencial. Isso está inserido num contexto de uma cultura exponencial, que tem tudo a ver com os nossos tempos, que é fazer de forma melhor e mais eficiente com menos recursos. Em uma das palestras, o juiz federal da 5ª Vara da Seção Judiciária do Amazonas, Rafael Leite, falou sobre inteligência artificial, a importância de apostar no futuro e não só no que deu certo até aqui. A gente tem um volume muito grande de demandas e a necessidade de se utilizar o que há de mais atual. A inteligência artificial, sem sombra de dúvida, tem trazido soluções novas para problemas que antigamente se pensava impossível utilizar a capacidade dos computadores para nos auxiliar e tem trazido resultados positivos significativos para todos. Achei muito interessante assim que eles trouxeram. A gente ouve muito falar em inteligência artificial no judiciário, isso é um pouco polêmico ainda, mas é o futuro. Imagino que quanto mais a gente fizer uso da inteligência, e é o que eles trouxeram, por isso eu achei tão interessante, é de preservar o humano para aquilo que tem que ser humano. O magistrado mostrou durante a palestra como a inteligência artificial já ajudou a mudar um pouco o cenário na vara em que ele trabalha, citando o sistema de automação de rotinas Bacenjude. A minha vara eu tiro como um dos exemplos em que o desafio de dar conta de uma vara que estava com um dos piores acervos de execução fiscal para hoje uma que está entre as melhores varas, ela foi essencialmente pautada por soluções de inteligência artificial. São soluções algorítmicas, soluções utilizando a automação do computador para aumentar a capacidade do servidor no desempenho das suas atividades. Não é propriamente querendo substituir o homem, mas é aumentando a capacidade dele de fazer aquelas tarefas repetitivas de forma mais célere, com um índice de erro menor. O diretor do Foro da Seção Judiciária do Distrito Federal, juiz federal Itagiba Cata Preta, foi o moderador desta palestra, que também teve a participação do juiz do Tribunal de Justiça de Pernambuco, José Faustino Macedo. A inteligência artificial, é bom que se diga, temos que deixar bem claro que ela é a inteligência das coisas que se repetem. Nunca vai substituir a inteligência humana, que é a inteligência da criatividade, a inteligência da produção de conhecimento. Então, na medida em que nossa inteligência humana, que nós, seres humanos, estamos liberados de ficar procurando e repetindo aquilo que já se sabe, aquilo que já se fez, na medida em que a nossa mente é liberada para isso, o nosso potencial de criatividade, de produção de novos conhecimentos é exponencialmente aumentado. Outros magistrados e servidores da Primeira Região acompanharam o evento e participaram de palestras. O Expojude reuniu representantes da Justiça, especialistas de mercado e academia para debater sobre processos de transformação na Justiça e promoveu durante os 2 dias de evento a troca de experiências, estimulou novas formas de pensar e inspirou o público. Foi bastante inovador esse evento. Para mim está sendo extremamente bom. Estou muito feliz de poder estar aqui participando, prestigiando a primeira versão do Expojude, não só como
como participante, mas também amanhã vou estar como painelista. E eu acho que está havendo uma grande integração. Veja a seguir. TRF da Primeira Região entende que a administração pública não pode exigir de servidor comprovantes de pagamento para fins de reembolso. Veja ainda, TRF1 aceita pedido de ruralista para incluir no cálculo de aposentadoria tempo de serviço trabalhado desde os 12 anos de idade. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região entendeu que a administração pública não pode exigir de servidor comprovantes de pagamento, como bilhete de passagem para reembolsar benefício de auxílio transporte. A segunda turma do TRF1 foi unânime ao seguir a relatoria do desembargador federal João Luiz de Souza e determinou a ilegalidade de apresentação de bilhetes de passagens como condição para o recebimento do auxílio transporte. No processo, a Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais, alegou ser indevida a concessão desse auxílio aos servidores sem a demonstração dos valores efetivamente gastos com a utilização do transporte coletivo. Para a instituição de ensino, esse benefício tem natureza indenizatória e só poderia ser pago aos funcionários que não utilizem meio de locomoção seletivos ou especiais para ir ao trabalho. Mas na análise do colegiado, o auxílio transporte tem como objetivo custear despesas realizadas pelos servidores públicos, tanto em veículo próprio ou coletivo, evitando que os agentes públicos tenham esse tipo de despesa. Não cabe ao órgão interferir na liberdade concedida aos seus servidores quanto à forma de deslocamento entre a residência e o trabalho. O relator também destacou uma medida provisória de 2001, a qual determina que a simples declaração do próprio servidor público, apresentando as despesas de deslocamento, constitui elemento suficiente para o recebimento do auxílio transporte. Uma realidade que existe no Brasil. É comum no meio rural o trabalho ter início antes dos 16 anos. Por isso, a primeira Câmara Regional Previdenciária de Juiz de Fora aceitou o pedido de um trabalhador para incluir no cálculo de aposentadoria o tempo de serviço prestado desde que ele tinha 12 anos de idade. A reportagem é de Daniela Garcia. Tirar leite da vaca, ajudar a colher o que se plantou nas terras e outras atividades comuns em áreas rurais. Para a família Brandão, essas tarefas diárias são realizadas pelos pais, pelos filhos e agora até pelos netos. Eles viam a gente trabalhar e eles iam também. Eles não trabalhavam, mas tentavam, né? O que a gente fazia, eles queriam fazer. Para não deixar eles à toa, a gente bota eles para poder ajudar a fazer uma coisa à vontade, a hora que eles podem, né? E assim a vida continua e a gente gosta das criações. Os netos de Dona Maria e de seu José ajudam os avós na roça, mas claro, sem deixar de lado os estudos. Não deixa eles faltar de aula, não. Todo dia de manhã eu levanto eles e eles não faltam de aula. Eles moram comigo, aí a gente não tem gente para toda a vida. Aí então eu falo para eles, ó, vocês têm que estudar e têm que aprender a fazer de tudo. Porque no dia da manhã vocês não sabem de que vocês vão precisar usar para sobreviver. Vou para a escola cedo, aí chego 11h40 e ajudo meu avô. Eu gosto só de tirar leite mesmo, né? Só ajudo ele mais com leite. Ele sempre não espera para fazer alguma coisa, ele deixa. É bom. Essa é a realidade de muitas famílias que vivem em áreas rurais. Por lei, como explica a diretora de benefícios do INSS, os menores começam a se vincular ao regime geral a partir dos 16 anos. E a aposentadoria por idade se dá após 15 anos de efetivo exercício rural. Tem que comprovar os últimos 15 anos de exercício de atividade rural. Tem que ser um período imediatamente anterior. Então, por exemplo, eu não vou comprovar antes de 91 para me aposentar hoje. Eu tenho que provar que eu estive nos últimos 15 anos trabalhando no meio rural. Então, para aposentadoria por idade, tem que ser o período imediatamente anterior. Para aposentadoria por tempo de contribuição, não existe específico para o trabalhador rural, porque precisa de tempo e de carência. Carência requer efetivo recolhimento. Mas há quem busque a justiça para garantir a inclusão do tempo de serviço prestado no meio rural antes dos 16 anos previstos legalmente.
Um dos casos foi analisado recentemente pela primeira Câmara Regional Previdenciária de Juiz de Fora, em Minas Gerais, que negou uma apelação do INSS. O recurso questionava a sentença que permitiu a contagem do tempo a partir dos 12 anos para um trabalhador rural para fins previdenciários. A autarquia alegou ausência de início de prova material do período rural, já que a anotação da profissão no certificado de reservista foi feita a lápis quando o requerente já trabalhava em atividade urbana. No processo foram anexados documentos que comprovavam o trabalho no campo. A Justiça destacou que depoimentos de testemunhas revelaram que o autor da ação ajudava no trabalho rural da família desde muito cedo. O juiz ressaltou ainda que, embora pareça imprudente o trabalho aos 12 anos, é de conhecimento público a prática de crianças ajudando os pais no sustento da família. Na decisão, foi salientado que a proibição do trabalho ao menor deve ser estabelecida em seu benefício e não em seu prejuízo. Portanto, o tempo de atividade rural exercido a partir dos 12 anos deve ser computado para fins previdenciários. Esta advogada reforça que já há jurisprudência neste sentido. A gente não tem tido dificuldade nesse reconhecimento, já que a jurisprudência se consolidou nesse sentido. Inclusive, a gente tem uma súmula da Turma Nacional de Uniformização também dando possibilidade de reconhecimento do trabalho rural, que é a súmula 5, entre 12 e 14 anos, né? São decisões que só vêm garantir a efetividade de um direito, né? Que a gente vê uma penalização do segurado, às vezes, principalmente do rural, que às vezes não consegue comprovar esse tempo. A diretora de benefícios do INSS esclarece ainda sobre outra possibilidade quanto à concessão de aposentadoria rural e os outros benefícios previstos em lei para esses trabalhadores. A legislação autoriza que o segurado especial que queira se aposentar por tempo de contribuição, ele faça o recolhimento na condição de facultativo. Para o trabalhador rural, nós temos o benefício de aposentadoria por idade, nós temos o auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e o auxílio acidente e também salário maternidade. Todos esses benefícios são previstos para o trabalhador rural. O que difere dos demais trabalhadores? O trabalhador rural, ele comprova a atividade, né? Os demais trabalhadores, você comprova a contribuição. Atividade que, para a família Brandão, representa, além do próprio sustento, a união. Esse foi o Inteiro Teor, com notícias sobre a Justiça Federal da Primeira Região. Você pode ficar com a gente no nosso portal e também nas nossas redes sociais, Facebook, YouTube e Instagram. Até o próximo programa. Tchau!